Bom dia, sextou, pessoal! Bom dia, Jaci! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem com você que está nos ouvindo no rádio, no trânsito, em casa, na nossa live, Cláudia Queiroz, jornalista, na live do Insta 95 FM Curitiba. Manda mensagem pra gente hoje, o assunto é polêmico. É punk. Aquele assunto que a maioria nunca conversou em casa, mas que hoje vai ouvir e vai entender muitos problemas que estão acontecendo na atualidade, né, Jaci? Verdade, é extremamente necessário, né? Quer dizer, existe muita coisa ruim acontecendo que não precisava estar simplesmente porque não paramos para pensar. O que eu quero com você hoje é parar para pensar, junto com você. Porque superconsciência é isso, gente. Superconsciência é pensar antes de agir. Vamos pensar antes para evitar tantos problemas. Exatamente. Manda um WhatsApp aqui para a rádio 92589895 e participe dos nossos canais também, que eu acabei de falar. Porque pais e filhos chegam numa certa idade travando uma luta velada, né? E quem que não se lembra das mudanças que aconteceram entre a infância e a vida adulta? Hoje o Jaci vai falar como médico ginecologista que ele é, trazendo uma reflexão muito importante sobre as dificuldades entre pais e filhos com relação ao assunto sexualidade. Então, quando tem orientação, as coisas ficam mais fáceis, né, Jaci? Depende, orientação para quem, né? Aí que está o meu foco maior e o foco de todos os estudos que eu venho desenvolvendo, que é a orientação que todos nós falamos, educação sexual para o jovem. Mas e os pais? Quer dizer, quando você falou agora aqui uma briga velada, uma guerra velada, a guerra é declarada muitas vezes. E eu recebo no meu consultório muitas mulheres de 16, 17 anos de idade com muita dor no coração. E aquelas muitas vêm com a mãe em uma guerra total. Então é para isso que eu quero contar o que eu converso e o que nós precisamos juntos pensar para mudar esse aspecto todo. E que tipo de orientação será que a gente pode passar para eles? Esse diálogo, por que ele ainda é tabu dentro da família? Ainda mais um lugar que a gente deveria ser mais amado, acolhido, protegido. E é um assunto que traz tanto sofrimento para casa, a gente vê tantos problemas acontecendo que precisam ser evitados. A gente, com esse programa de hoje, a gente quer trazer essa reflexão para que cada um coloque a mão na sua consciência e pense com maturidade, como adulto, pode até ser jovem adulto, porém vamos conversar sobre um tema que é delicado, que foi tratado como tabu, mas que precisa ser um pouco mais bem resolvido, né? Então vamos começar colocando a coisa num ângulo correto. Nós somos amados em casa. A imensa maioria das pessoas são amadas e amam os filhos e amam os pais. Só que o conceito, o preconceito, aquilo que eu falei, a formação da mentalidade que a gente vem trazendo na vida, muitas vezes trazem vícios de pensamento, trazem dificuldades de pensamento muito grandes. Então, quando você começa a estudar a fundo esses relacionamentos e essas dificuldades, você começa a ficar surpreso com alguns aspectos. E um desses aspectos mais importantes é a gente olhar para o ser humano enquanto fisiologia, enquanto biologia. Porque nós estamos acostumados a enxergar o mundo e a vida a partir de nós, a partir da nossa cidade, a partir do nosso bairro, da nossa casa, do nosso tempo. Só que o ser humano vem se desenvolvendo nesse mundo há muito tempo. E nós pensamos hoje, eu estou aqui numa idade que já era para não existir mais. Isto é, eu não era para estar aqui. A longevidade humana, lá nos primórdios da história, era 17, 18, 20, 21 anos de idade. Morria-se de tudo. Quer dizer, então imagine naquela época o que acontecia quando chegava uma menina ou um menino à puberdade. Ele deixava de ser criança e se tornava um adulto. Ele não tinha que ficar parado no tempo e ir para uma escola. Então, Deus, o universo, a natureza, colocou uma libido nele para ele passar a funcionar. Então, a formação, a estruturação dos órgãos sexuais aconteciam. E isso aconteceu durante toda a história humana. Desde a antiguidade, a Idade Média, até a idade atual. Isto é, nós de repente inventamos uma escola, inventamos algumas atividades para os jovens, que aí você fala para o teu filho assim, o que você vai ser quando eu crescer? E ele fala, pô, mas eu já cresci.
E quando chega a puberdade, nós esquecemos, agora preste bem atenção, eu preciso ter muito cuidado para não ser mal interpretado. Eu estou aqui para ajudar as pessoas que sofrem, ajudar a pensar. Você não precisa concordar ou não concordar comigo. Mas a biologia é real, você pode ir lá comprovar. Isto é, começa na menina aumentar os peitinhos, começa a aparecer os pelos, começa a depositar gordura nas laterais, a vagina começa a se hipertrofiar, começa a secretar. Para quê? Para ter relação depois dos 35 anos de idade? Quer dizer, o que eu quero dizer? A nossa cultura despegou da biologia e nós esquecemos de contar para a biologia. Eu vou contar uma coisa aqui, que a minha avó, ela foi mãe aos 13, 14 anos. Então, o que a minha mãe, por exemplo, pensou na educação das filhas foi: eu não quero que elas tenham uma vida como a minha, eu quero que elas estudem. Então, existem gerações que aconteceram entre as nossas avós e bisavós para agora de privilegiar estudo, exatamente isso que você estava falando. Exatamente. Então, eu vou pegar daqui para trás, então. A minha mãe fez faculdade de filosofia, mas a minha avó casou com 13 anos. Então o que acontece? A tua avó casou com 13 anos, a minha com 13 anos, e muitas vezes quando eu converso isso com as mães que estão com as filhas do consultório, eu falo, nossa, a minha avó também com 15, com 14. Então, gente, durante toda a história humana, o ser humano entrava na puberdade e se tornava um adulto plenamente capaz de procriar. E outra, nós temos uma indústria e uma história cheia de escritórios e trabalho, como eu falei, a minha mãe, a tua mãe também fez faculdade, quer dizer, isso é uma questão atual, e esquecemos de contar para a biologia, para a fisiologia, para a libido que estava lá atrás, porque acontecia, era normal, o jovem, por isso que existia uma coisinha que eu acho que nós deveríamos resgatar, chamado ritual de iniciação. O jovem começava a ficar espertinho, a menina menstruava, que entrava, os dois entravam na puberdade, havia um ritual de iniciação próprio para cada um. E olha bem, e aqui está a consequência que eu vou falar nas drogas, uma série de problemas, por quê? Porque lá atrás eles eram reconhecidos como humanos, jovens sim, mas prontos para saírem para caça, prontos para saírem para cuidar da coletividade, da tribo, e eram reconhecidos como adultos. Nunca existiu na história humana um bicho que nós criamos chamado adolescente. O adolescente é um cara que entrou na puberdade e fala, bom, agora eu posso sair, caçar e coletar? Não, não, não. Agora você vai para a escola. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra a escola. Eu mesmo, para fazer faculdade de medicina, eu tive que estudar muito. O problema é a maneira como nós reconhecemos ou não reconhecemos o jovem. Então se pega um jovem, para ele, torna ele inimigo público número 1, ele reage porque vai reagir sim, porque ele quer ser reconhecido, quer se sentir útil nessa sociedade, ele quer se sentir valorizado, respeitado e fazer parte do grupo adulto. E nós estamos, a nossa sociedade, pós-Segunda Guerra Mundial principalmente, impediu o jovem de se tornar adulto. E aí criamos um carimbo na testa dele chamado adolescente, que hoje até a própria sociedade especializada aumentaram para 28 anos, quer dizer, a adolescência vai a 28 anos. Entenda, comece a entender devagarinho o que eu estou dizendo em termos de libido. E aí você percebe assim, aquele sobrinho, aquele primo, ou teu filho, tua filha, ah, cadê fulano, né? Cadê seu filho? Ah, tá lá no quarto, ah, tá lá no telefone, ah, porque tá lá no mundinho dele. O jovem tá sendo tratado assim, com esse rótulo, como se a gente estivesse excluindo ele da sociedade. Isso que eu já estava comentando. Eu gosto de falar para as mães, porque a maioria das pessoas são católicas, são evangélicas, enfim, são religiosas, e eu costumo começar a conversa quando eu vejo mãe e filha na minha frente, angustiadas, porque não sabem lidar com esse tema, e olho para a mãe e falo, sabe quantos anos, pergunto para as duas, sabe quantos anos tinha Maria quando engravidou de Jesus? A maioria não sabe, mas nós sabemos sim, ela tinha 12 anos de idade, e pela lei judaica ela estava autorizada a casar. E Jesus, quando chegou aos 12 anos de idade, está lá em Hebreus, estava autorizado a se tornar um homem. E ele tinha que fazer um juramento, que era o ritual de iniciação judaico, e falar que hoje é bar mitzvah, bat mitzvah para homens e mulheres, porque o judeu ainda mantém esse ritual até hoje. Olha que legal. Talvez eu tenha até uma tese, por que o povo judeu é um povo tão avançado em diversos aspectos. Porque eles mantiveram uma situação que você pega o jovem, ele deixou de ser criança, entrou na puberdade, tem a cerimônia bar mitzvah e bat mitzvah, pesquisem sobre isso, na qual ele é considerado um homem, e ainda colocam ele de mão dada com um grande Deus.
O que nós fazemos com os nossos jovens? A gente joga na praça. Não, você fica lá, vai estudar um pouquinho, claro, vai para a praça com um buraco no coração, só entra droga, só entra bebida alcoólica, só entra besteira. E aí vamos entrar no tema, uma libido lá no topo, lá nas alturas. O que você acha que vai acontecer? E aí, muitas vezes, esse jovem com um buraco no coração, com a libido lá em cima, o que ele faz? Age por impulso, ele age na carência, ele procura relacionamentos com outros jovens com uma grande carga de inconsequência, porque toda essa educação que vem de casa, ela não foi num processo construtivo e evolutivo de uma criança ajudar a fazer algum tipo de atividade em casa, a receber algum tipo de comando, a desenvolver responsabilidade. De repente ele virou adolescente. Para reforçar o que eu estou falando, Jax Allen Miller, do Instituto Psicanalítico da Criança, ele colocou as seguintes frases que eu extraí do trabalho para mostrar aqui para vocês. O público perdeu a referência, gerando desorientação. Não existe mais um pai na transmissão do saber, porque nós estamos todos para fora, na rua, nossa cultura atual, e deixamos os filhos para o mundo ou para as escolas. Pais e mães foram destituídos do papel de espelho. A gente chega arrebentado em casa, não consegue sequer ter uma relação adequada com o filho, que o filho implora a relação com os pais. O filho implora esse reconhecimento, essa capacidade de amor. E os pais ainda se dizem amigos dos filhos. Não sou amigo do meu filho, eu sou pai. Filho não é pet, né? Filho não é pet, eu não sou amigo, eu sou pai do meu filho. Então, nisso, gente, por favor, entendam, existe uma desconstrução da autoestima para ambos, para o jovem e para os pais, porque todos se sentem culpados. Então está na hora da gente enxergar com coragem o que está acontecendo, olhar para a biologia, não é a opinião do Dr. Jacir, olhar para a fisiologia, olhar para a psicologia e entendermos sociologia, antropologia e hoje o mundo que nós estamos vivendo. Nós temos o individualismo pelo enfraquecimento da função parental. Os pais não sabem mais o que é uma função paterna, uma função materna, uma função casal. Nós estamos perdidos numa sociedade cada vez mais perdida. Precisamos usar um freio, sim. E aí existe uma tirania pandêmica do adulto contra o jovem. Vou provar retoricamente aqui para vocês no começo da conversa. A gente só fala na educação sexual para o jovem. Como assim? Quer aprender sobre educação sexual? Pergunta para o jovem. Entende? O que está faltando é educação sexual para todos nós. Pais e filhos precisam ter coragem de sentar e conversar. Se você não consegue conversar sobre sexualidade com a tua filha que está entrando na puberdade, quantas mães que chegam no meu consultório levando a moça, porque ela vai se tornar menina, ela está prestes a menstruar, e ela começa a aumentar o peitinho, o pelinho, e começa a ter secreção vaginal. Sabe por que a mãe leva no consultório? Porque a filha está com corrimento. E eu tenho que explicar que aquele corrimento é uma estrutura normal pelo estrogênio que está aumentando, preparando a vagina para a relação. Claro, agora vou deixar claro aqui, por favor, isso precisa ficar registrado. Eu não estou falando que nós temos que voltar a ter relação sexual com 10, 11, 12 anos de idade, ok? Nem ter filhos. Mas eu quero fazer uma comprovação para vocês aqui. Primeira coisa, já ouviu falar em endometriose? Sim. A endometriose é uma doença que está virando uma pandemia muito mais que o vírus, e as mulheres estão tentando engravidar com 30, 35 anos de idade e não conseguem. Por quê? Porque como o ser humano fisiologicamente foi feito, o corpo humano foi feito para engravidar, a menina menstruava lá no passado, e quando via já estava grávida, grávida não menstrua, amamenta 2, 3 anos não menstrua, quando via estava grávida de novo. Isso é um ser humano biológico. A natureza pensa assim, o homem pensou diferente. Olha, minha filha, você vai engravidar com 35 anos de idade. Muito bem, então imagine você menstruar dos 11 aos 35 todos os meses. Sai a menstruação para fora e um pouquinho vem pela trompa, cai na barriga. Querida, quando você quer depois engravidar, você chora, chora. Centenas de milhares de serviços de esterilidade espalhados por todas as cidades, porque você foi traída no pensamento. Eu estou contando para você, procure teu médico de confiança e bloqueie a tua menstruação. Então não estou falando para você engravidar, mas nós precisamos parar a fisiologia da doença. Tipo, tentar enganar a biologia, né? Porque a biologia grita, né? Mas a biologia vai continuar gritando, porque eu vejo muitas meninas que às vezes chegam grávidas com 14, 15, 16 anos. Ah, eu esqueci a pílula. E a gente sabe que muitas vezes é o corpo implorando para engravidar. A menina, por quê? Porque ela quer ser reconhecida, assim como o jovem que começa a usar drogas, porque ele está sendo tratado como um pária. Ele está sendo tratado como um bobo. E o que acontece quando você trata alguém como um bobo?
ele se comporta como bobo. Nessa de se comportar como bobo, muitas vezes age no impulso, né? Como tudo na vida são ações e consequências, a gente tem uma realidade hoje de muitas jovens engravidando precocemente ou alguns tipos de doença que acontecem, estupros. Tem uma série de situações que estão acontecendo por vários estímulos, que inclusive a mídia coloca, muita sensualidade, uma série de coisas, e falta essa conversa em casa, porque pode existir tudo na rede social e no mundo lá fora, mas a partir do momento que existe um freio em casa, existe um parâmetro, existe um limite, existe conversa, existe compreensão, carinho, diálogo, uma série de coisas. Você, como pai, como educador, você pode evitar que seu filho sofra uma consequência que é para o resto da vida. A gente vai conversar daqui a pouco, no próximo bloco, com um pastor muito especial, porque ele acolhe jovens que foram violentadas, sofreram abusos e que também engravidaram cedo e foram expulsas de casa. Isso é tema de novela, né? Eu não assisto novela, mas eu soube que existe novela falando de pais que deixaram de ser pais porque a filha tinha engravidado. Aliás, muitas delas até não fruto de uma violência explícita, apesar que a violência pelo Código de Defesa, enfim, eu não estou dizendo isso. Vamos falar aqui de biologia só, gente. Mas veja bem, Programa de Biologia Comportamental e Evolutiva do Instituto da Criança, da Saúde da Criança. Tá? James Prescott diz, o apoio emocional, a liberdade sexual, eu incluí a palavra responsável, para o jovem é vital para termos uma sociedade pacífica, assim como proteção, empatia, compaixão, apoio físico e estímulo desde a infância. Eu tenho uma filha, a gente vem falando aqui que a gente tem uma filha de 3 anos e meio, uma menina. Eu preciso compreender a evolução natural biológica dela. Eu preciso entender, e você, mulher, você, homem, vai lembrar agora de quando você atingiu a puberdade, o que você sentiu. Só que o menino podia falar para todo mundo, né? A menina não podia nem pensar, senão vai para o inferno. Entende o que eu quero dizer? A nossa cultura está destruindo corações. E eu recebo essas jovens no meu consultório com 14, 15, 16 anos, vocês não fazem ideia do que elas contam para mim. E a dor no coração, a depressão, a angústia e a dificuldade de relacionamento com os pais. Quando vem a mãe, eu consigo resgatar com esta conversa, claro, de uma maneira mais light, é diferente de estar num consultório, estar aqui numa rádio, mas resgatar o diálogo e a compreensão e mostrar que mãe e filha se amam muito. E que esses conceitos precisam ser, porque sabe por que fica fácil mostrar isso para a mãe? Porque eu olho para a mãe e falo, você lembra como foi com você? A mãe às vezes chora, entende? Então eu mostro para ela, você está repetindo com a tua filha o que fizeram com você. A gente não pode tratar esses jovens com rivalidade, né? No próximo bloco a gente vai falar com o pastor Nathaniel. Superconsciência de volta. Você que está nos ouvindo, muito obrigada pela audiência. Esse tema é bem delicado, é um tema polêmico, é tabu. Falar de sexualidade em casa já é difícil. A gente está hoje conversando com um super especialista no assunto, que é ginecologista, obstetra, palestrante, escritor Jacir Leal, que é o nosso convidado que estimula a superconsciência. Participa com a gente no 9258-9895, no Instagram tem uma live 95FM Curitiba, no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. Eu vou dar um bom dia aqui para várias pessoas que estão nos assistindo. Um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, o Antônio Filho, a Gilmara, a Patrícia Solalinde, são algumas pessoas que eu vi que têm nos acompanhado aqui todos os dias. Então, eu vou entrar agora no tema, porque o nosso convidado já está na linha, eu já vou dar um bom dia para ele. Agora, o que eu quero nesse momento é criar um cenário para você imaginar uma jovem que se envolveu, que se apaixonou, que de repente não se cuidou e engravidou. Ou qualquer outro tipo de situação que tenha acontecido, mas ela engravidou. E foi expulsa de casa com o bebê a bordo no momento da transformação mais linda que acontece na vida de uma mulher, que é a chegada de um filho. É a hora que ela descobre um amor de uma profundidade, de uma raiz, da natureza dela. É algo que um instinto resolve. Ninguém precisa ensinar alguém a ser mãe. A pessoa descobre, porque cada criança é de um jeito, cada mãe é de um jeito. A natureza não se opôs, a nossa cultura sim. Então, com todos os animais, com todas as criaturas maternas,
acontece dessa maneira e nesse momento elas acabam tendo um corte de vínculo, elas se sentem despreparadas. Pastor, conta pra gente um pouquinho como chegam essas meninas essas jovens, né? Não vou falar meninas porque elas já são jovens mulheres, mas como que é acolher essas jovens grávidas ou com bebês pequenininhos dentro dos lares? Então, Cláudia, nós recebemos as crianças oriundas dos conselhos tutelares via FAS e Vara da Infância e da Juventude de Curitiba. Uhum. Elas chegam muitas vezes sofridas ou que foram abusadas, que tiveram algum tipo de desrespeito, ou às vezes até mesmo expulsas, como eu estava falando um pouquinho, de casa, né? Elas chegam muito, muito magoadas, né? E tem todo um trabalho de assistência social, de psicólogas, para tentar trazer essa força de novo para elas e para não deixar essa energia, essa fase bonita perder todo esse sentido na vida delas, né? Perfeitamente. Elas chegam muito magoadas em situação de risco, né? E a gente cuida delas já com o nenê nascido, com poucos meses de idade, né? E a gente cuida delas como o próprio Senhor nos ensinou: tudo que fizeres a um desses meus pequeninos, a mim o fizeres. Então a gente faz como que é o Senhor, para que elas tenham uma oportunidade e uma chance na vida. Inclusive, o senhor estava comentando comigo que vocês promovem algum tipo de profissionalização, encaminhamento para que elas tenham uma carreira, né? Isso para que depois que elas deixarem esse lar, que elas consigam trabalhar e cuidar dos seus filhos. Sim, os meninos das outras casas, as meninas, quando atingem a idade que podem fazer estágio, a idade que podem começar a trabalhar, e a gente vai encaminhando esses adolescentes para cursos profissionalizantes. Através das psicólogas, nós temos três assistentes sociais, 3 coordenadores, que fazem esse trabalho em todas as casas lares. Nas cinco casas aqui de Curitiba, mais 2 casas lá de Araucária também. Na verdade, o pastor, ele faz um trabalho com várias situações de vulnerabilidade que crianças, jovens, né, de todas as idades sofreram e que precisam, através de uma autorização da justiça, uma pausa nessa vida familiar que trouxe esse sofrimento para a vida deles, mas ao mesmo tempo existe todo um contexto para tentar reinserir para a família, né, e planejar a vida dessa criança, desse jovem, daqui para frente. Né? Se de repente houve um abuso de um pai, vai talvez ser encaminhado para uma tia, continuar a educar. Cada situação é uma situação. Mas normalmente esses jovens, eles ficam nesse lar do pastor por mais ou menos uns 2 anos, que é o período que a justiça precisa baixar a poeira, entender o que aconteceu, encaminhar essas famílias que de repente tiveram algum problema, que agrediram, que fizeram qualquer outra coisa, encaminhar para que a justiça cuide, né? E ao mesmo tempo, no lar do pastor, o que transborda é muito amor. Né, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente começou lá, há 32 anos atrás, eu fui no juiz, doutor José Vanderlei Rezende, porque eu vi uma moça assim, comendo restos de uma melancia ali no apartamento que eu morava no Jardim Botânico. Aquilo mexeu tanto comigo, eu saí do meu trabalho, pedi demissão e comecei a levar crianças para minha casa voluntariamente, como faço até hoje. E nesse tempo Deus foi abençoando, temos 9 casas, um centro profissionalizante, e hoje temos 29 missionários, funcionários que trabalham comigo, e a gente já cuidou de 908 crianças, com a graça e a misericórdia de Deus. Deus é muito bom e Deus não falha nunca. Que coisa linda, pastor. E é muito importante a gente deixar claro aqui no programa que nenhuma criança está para adoção. Nenhuma. Em nenhuma idade. Porque as pessoas ouvindo a gente pensam, de repente eu vou lá, eu quero tanto um menininho, não sei o quê, numa situação assim, assada. Não, essas crianças não estão disponíveis para adoção. O trabalho é reconstituir a própria família. Trabalho, e esse laço é muito importante. A nossa prioridade 1 é a reintegração familiar. A gente luta até o último fio de cabelo
para poder a criança ter a oportunidade de voltar para o pai ou para a mãe, para o tio, para a tia, para o avô, avó materna e depois avô e avó paternas. E depois de tudo não conseguido, tudo está nas mãos do juiz. A nossa equipe técnica vai fazendo o trabalho, preparando para a reintegração familiar, e qualquer outra coisa relacionada à adoção, todas essas coisas são com o juiz, a vara da infância e da juventude. Todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, ele não está nem vinculado à política nem à religião, porém, vocês oferecem uma educação cristã para essas crianças, né? Sim, sem dúvida. A nossa base, e de todos os missionários que aqui trabalham, é a formação cristã, e não obrigamos nenhuma criança ou adolescente a ser da igreja A, B ou C. Tanto que nós temos missionários que são de uma igreja, outros de outra igreja, outros de outra igreja. Nós não misturamos isso. Nós queremos é fazer ação social e abençoar as crianças. Não mexemos com política. Nenhuma pessoa da diretoria, todos nós somos voluntários, não temos recebimento salarial, mas todos eles não têm envolvimento político partidário. E caso o tenha, tem que pedir demissão do seu cargo. Nathaniel, a gente vem falando aqui de cooperação. Não que nós sejamos contra. Claro, Sim. claro, a gente entende. Nathaniel, a gente vem falando aqui sobre cooperação, colaboração entre seres humanos. E eu gosto muito aqui de falar. Nosso trabalho é cuidar da criança. E nós gostamos muito de falar que somos anjos uns dos outros, né? E a complementaridade desses trabalhos são muito importantes. O que o senhor faz é maravilhoso, é magnífico. Quer dizer, é justamente as pessoas que estão com a família desestruturada tentar reestruturar e resgatar esses laços da melhor maneira possível, dentro daquilo que eu, como eu repetir, vou ser redundante, dentro do que é possível. O nosso trabalho aqui, enquanto projeto, enquanto programa, é tentar ajudar as famílias não se desintegrarem. É tentar atingir com tudo, não sei se o senhor estava ouvindo o que eu vinha falando, e vou falar mais ainda. Nós estamos tentando mostrar para as pessoas o amor que existe, as possibilidades, as capacidades relacionais nas pessoas para que a desestruturação não aconteça. Eu sempre falo, nós vamos falar sobre esses problemas, vamos falar sobre drogas, eu tenho que falar do problema que causa a dificuldade. Como a gente sabe, a gente tem que colocar o extintor na base do fogo. Mas é importante também fazer o rescaldo. O senhor está fazendo o rescaldo do incêndio. Nós estamos tentando e nós podemos também ajudar, não só em evitar que esses casos aconteçam, como também ajudar na compreensão para esse resgate acontecer o mais breve possível. Porque imagine, gente, você que está ouvindo a dor de uma moça, de um jovem, 2 anos longe da família, com uma criança na barriga, e na vida, o nível do sofrimento é muito grande. A gente não pode esquecer, como o senhor se emocionou com aquela menina comendo uma melancia, eu quero que todos nós possamos ter esse nível de emoção e tentar fazer algum tipo de resgate de nós mesmos, para daí a gente poder ajudar o próximo. É perfeito. Você marcou bem, a gente tem que ir na raiz do problema. Enquanto não conseguimos ir na raiz, pelo menos nós estamos tentando... depois que a árvore já está pronta, impedir que venham os bichos em cima dela. Sim. Então, essas meninas, moças de 15, 16, 17 anos que já tem seu filhinho, bebê, se um grupo não estender as mãos, ela vai arranjar outro bebê, vai se envolver com drogas, não vai ter uma formação profissional, não vai ter uma casa, uma carne, uma verdura, uma fruta para comer. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. E a gente está fazendo não em busca de promoção, nunca fui candidato a nada politicamente falando, mas eu sou candidato só que Deus me abençoe e continue cuidando de mim para que eu tenha forças para cuidar de mais crianças. Que venham mais mil, né? Que o senhor possa ajudar muita gente. O que eu gostei muito do trabalho que o senhor faz é que me parece, né, agora na quarentena que eu acabei conhecendo, porque uma amiga estava fazendo estava solicitando entre mães, nós, né, para que a gente pegasse aquelas roupinhas que não servem mais nos nossos filhos, os brinquedos que eles não brincam mais, e a gente acabou fazendo uma entrega grande para a instituição, né? E vocês estão sempre precisando de mais coisas, porque as crianças vão crescendo, né? E é todo um trabalho voluntário. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, se tiver interesse de ajudar, né? Se puder
entregar alguma coisa, né? O senhor estava comentando comigo de leites especiais para esses bebezinhos que são enriquecidos, né? Tem remédios, tem roupa, tem brinquedo, tem produtos de higiene, fraldas, quer dizer, tudo o que uma criança despende de dinheiro em casa, numa família, né? Vocês têm dentro do lar e muitas vezes no bolso de vocês. Tem um menino que gasta em torno de R$ 900 por mês só de remédio. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. É verdade. E a gente não pode deixar sem, né? Por exemplo, convênio com a prefeitura não paga remédio e nós temos 30% com a ajuda do governo. 70% são amigos, meus amigos dessas crianças que me ajudam com ofertas, com doações para eu poder cuidar dessas criancinhas. É verdade. Pastor, tem como apadrinhar esse projeto? Existe a possibilidade de empresas, de pessoas físicas, de repente de ajudarem de alguma maneira? Como que elas fazem? É só ligar para a gente, né? A gente manda um papel de voluntariado ou termo de apadrinhamento. Ela pode apadrinhar com roupas, com leite, com alimentação, material de limpeza, pasta de dente, sabonete, com o que ela puder. Com vale transporte para as meninas irem para o trabalho, para o curso e qualquer coisa que se gasta numa casa, para falar a verdade. É pesado. Copel e Sanepar, que a gente gasta em todas as casas, eu creio que passa de R$ 8.000 por mês. Nossa. Entre Copel e Sanepar de todas as casas. Então isso ainda tem um monte de outras coisas correlatas no sustento de uma casa. Com certeza. Né? Então, posso passar o telefone aqui no ar? O telefone Pode, que eu liguei para o deve, senhor? pode. É o 41 Uhum. 3077 7751. Sim, Depois... mas o principal é o 3077 7989. Tá, depois que a gente encerrar o programa e tudo mais, quando a gente colocar, por exemplo, essa live que entra nas nossas redes sociais, eu vou postar embaixo o contato do pastor Nathaniel para que mais pessoas possam ajudar. E quem algum não site, tem... pastor? Algum site para poder conhecer Sim, um pouco é mais? o www, né? LBE. L de laranja, B de bola, E de esperança. Então é lbe.org.br. Ok. Joia. A gente vai colocar esses contatos para que mais pessoas possam olhar para isso, porque existe uma situação assim, tanto de quem está do lado de fora, que pode cooperar e colaborar, como a gente vem dizendo também durante todos os programas, da importância da gente colaborar, de desenvolver essa superconsciência, de pensar antes de agir, de amenizar os problemas, de ter empatia com o sofrimento. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente pode pensar. Mas tem uma coisa muito bonita que o senhor está resgatando dentro desses lares, que é a cooperação de uma mãe com uma outra mãe, que moram nessa casa, uma ajuda o filho da outra, que é o que acontecia na antiguidade, né, Jacim? Então, as mães, elas criavam filhos em comunidade, todas elas se ajudavam e por isso elas podiam, inclusive, ter mais filhos. Todas as pessoas se olhavam com um pouco mais de doçura. Hoje em dia, os casais, ou eles não têm, ou eles têm um só, ou eles estão... Né? A sociedade está se esterilizando e a gente não pode fazer algo que é muito anticristão, que é julgar o próximo, em nenhuma circunstância. Essas meninas, elas merecem e precisam de todo o apoio, carinho, acolhimento e amor. Né? Então, repetindo, lbe.org, para vocês conhecerem um pouquinho melhor no site, e a gente vai colocar, para disponibilizar para vocês, o telefone do lar, para que quem quiser possa ajudar também esse trabalho muito bonito que o pastor está fazendo. Aqui nos comentários, pastor, da nossa live, já tem gente aqui, a Noêmia está dizendo, que pessoa abençoada esse pastor, né? Que trabalho bonito e comovente que está fazendo. A gente tem muitas pessoas aqui nos assistindo, hoje eu não consigo dizer o nome de todos, mas o trabalho está sendo valorizado e reconhecido aqui pela gente. Parabéns, pastor. Viu, eu quero pedir licença a você para falar uma coisa só. Eu quero dar os parabéns para o Senhor Jesus, porque Ele é que faz a obra. Eu apenas me coloco à disposição dEle, mas Ele é que sustenta, Ele é que mantém.
e através das orações. A primeira coisa e a única coisa assim especial mesmo que eu gostaria de pedir aos seus ouvintes e a você e sua família, e pedir a Gabrielezinha com 2 L's, né, Gabriela, o seu anjo na casa, eu gostaria de pedir que vocês orassem, porque a principal força que nós temos é a oração dos irmãos. Essa oração não falha, você busca Deus através de Jesus e pede para abençoar os nossos filhos aqui. Sempre temos em torno de 60, 70 pessoas, 74 hoje, que fazem parte de todo o ministério Lar Batista Esperança. E Deus nunca falhou, nunca faltou. Então eu sempre dou toda a honra, toda a glória, todo o poder ao único que é digno de receber, que é o Senhor. E eu agradeço essa oportunidade que você está me dando. E você me falou que eu poderia pedir alguma coisa assim especial. Vou pedir então, além da oração, que para mim é o principal. Claro, fique à vontade. Eu quero pedir assim, se você tem em casa roupas de frio, de adolescentes e de crianças de 1 ano até 17, 18 anos, e não vai usar mais, aquele cobertor que você não usa mais, porque está chegando um friozinho bem forte. É verdade. Se você tiver condições, não for fazer falta para você, e você quiser abençoar os nossos filhos, nós aceitamos também. Tá Com certeza, conta com a gente. Pastor, muito obrigada pela participação. A honra foi minha. Obrigado, pastor Nathaniel. Tá bom, obrigado a você pelas palavras sábias que você teve, dizendo que o importante é ir na raiz, né? No ponto principal é impedir que a criança saia de casa. Exatamente. Obrigado. A gente já volta. Super Consciência de volta aqui na rádio. Você entra em contato com a gente 92589895 no Instagram 95FM Curitiba, na live Cláudia Queiroz jornalista, e a gente vai continuar com esse tema de sexualidade, que é um tema super ultra importante e que a gente está tratando com bastante delicadeza, carinho e com bastante respeito, porque é um tema que é muito pouco conversado em casa. No bloco anterior a gente conversou com um pastor que acolhe jovens com bebês pequenininhas, e reinserir essas jovens com seus filhos para a família de origem é um grande desafio. Mas eu quero que o Jacir comente um pouquinho mais sobre isso agora. Veja, é um tema complicado, porque justamente as pessoas não querem conversar. Muitas pessoas até fogem da conversa. E quando a gente vai falar alguma coisa que foge da ideia da pessoa, vem os haters, né? Vem muita raiva, muitas pessoas não aceitam, mas quero que se compreenda que nós falamos com um pastor agora, exatamente agora, que está atendendo uma série de mulheres grávidas com seus nenês que foram, eu vou usar o termo, tocadas de casa muitas vezes. Então o assunto que nós estamos tratando é muito sério, muito grave, nós precisamos ter coragem para tratar. Então eu estou colocando aqui o meu coração, a minha cara, a minha esposa também. Nós podemos receber uma série de críticas, mas eu estou preparado para crítica, sabe por quê? Eu não estou nem ligando, porque eu estou lutando para aquela moça que está chorando lá naquela casa, dentro da própria casa hoje, porque o pai brigou, por todas as coisas que a gente sabe que acontece. Então eu tive que sair, não ficar só no meu consultório e ir para a rua. É por isso que eu tenho dado tantas palestras de tantos assuntos, porque tem gente sofrendo lá fora, e sofrendo muito. Quer dizer, de forma alguma, uma jovem que cresce tem que mudar de time. Quer dizer, a mãe e o pai acabam virando rivais dentro de casa, porque ela cresceu e de repente eles acham que ela não precisa mais de atenção. É justamente nesse momento que mais precisa de carinho e de atenção? Nós vamos tentar amenizar tudo isso. Então vamos lá, pelo que eu falei até aqui, diz pra mim, o que você acha de sexo na adolescência? Sexo na adolescência é fisiológico. E aliás, eu tenho pedido para as pessoas tirarem algumas palavras do vocabulário. Vamos tirar a palavra adolescência. Tenha um filho jovem adulto. Se você pensou que você estava tirando a palavra sexo da cabeça, não. Tem um filho jovem adulto, mas pensa com amor e com carinho. Então deixa eu colocar uma coisa importante, já que a Cláudia colocou aqui. Eu mandei um vídeo para a ministra Damares, um vídeo colocando uma série de situações, e eu marquei um horário com ela em Brasília. Eu estava para ir a Brasília e nós cancelamos por causa da virose. Mas isso tudo por causa de uma polêmica que o Ministério da
Não, cidadania, não? Não. Foi porque justamente pelo período da espera. Então, é um trabalho muito bonito, e como eu falei para vocês, eu não quero que a minha filha com 12 anos comece a ter relação. Existe um período de espera, por mais que o ser humano nunca teve esse período, mas nós criamos uma cultura, e como eu falei, insisto, eu não quero nem minha filha, nem sua filha, nem ninguém comece a ter filho cedo, comece a engravidar cedo. Então, nós temos que trazer a nossa realidade. Mas, como eu disse, não podemos esquecer da biologia. Agora, eu simplesmente pedi para minha filha, espere, não é o momento, e não explicar por quê. Então aí que está a minha posição e a minha da minha esposa, da gente levar o conhecimento para os pais. Minha filha vai aceitar muito mais uma espera, tendo consciência e responsabilidade do porquê dessa espera. Se a gente não deixar ela carente também em casa... Isso que eu passei para a ministra Damares, que você simplesmente ficar pedindo a espera, e não colocar porquê. Espera porque senão vai ficar doente, espera porque Deus não vai gostar, espera porque não pode, porque tem que ser assim. O jovem não é burro. Desculpe, o que o jovem está sentindo no corpo dele, você sabe o que sentiu, ele não é burro, mas trabalhar com respeito e respeitando a razão que esse jovem tem, trazendo ele para sair com o bando adulto, sim, nós temos mais chance de que a espera funcione. Gente, são verdades que estão às vezes desconectadas, mas são verdades. O jovem tem a verdade dele, o adulto tem a verdade dele, e eu acho que um bom diálogo faz essa conexão, né? Perfeitamente. Agora veja bem, o cinema norte-americano, eu ontem falei dos filmes, né, dos desenhos animados, enfim, muitos filmes de super-heróis que têm valores muito bonitos. O cinema norte-americano teve uma sacada genial, porque a maioria dos filmes são de adultos, até esses super-heróis são homens e mulheres adultas, correto? Muito bem, o que o cinema norte-americano fez? Isso eu tenho documentação sobre isso. Primeiro, eles proibiram quem trabalha no meio do cinema norte-americano de chamar jovem de adolescente. Passaram a ser chamados jovens. Agora, você tem percebido a quantidade de filmes com jovens heróis, jovens que salvam os Estados Unidos de invasão de extraterrestres, jovens que estão lá no meio de lobos e morcegos e não sei o que, eu não sei. Com todas as sacadas, né? Em todas as situações. Assistiu a trilogia Divergente? Olha o próprio nome do filme, Divergente, depois Insurgente, depois Convergente, isto é, divergente porque divergiram daquela sociedade, os jovens precisavam mostrar que eles eram aptos e capazes e competentes, depois eles se insurgiram porque a sociedade veio para cima deles e no final convergiram para um outro patamar. Não para voltar ao passado. Assistam essa trilogia e comecem a entender porque o cinema norte-americano está ganhando bilhões de dólares porque os jovens estão enchendo as salas de cinema que estão sendo valorizados. O que você acha de usar a mesma estratégia, valorizar o teu filho, a tua filha? O que você acha? Eu tenho visto isso nas palestras que eu faço, as moças depois me mandando e-mails, jovens, rapazes também, que agora passaram a ajudar em casa, que estão felizes, ajudando os avós. Eles passaram a se sentir pertencentes. Eles não são mais aquele pária que está colocado de lado, que só tem que estudar e não tem que fazer mais nada, porque simplesmente... Gente, é muito sério, o americano não é bobo. Agora, deixa eu fazer uma comprovação, como eu gosto de falar de cinema. Alguém aqui assistiu o filme Lagoa Azul? Eu assisti. Você assistiu o filme Lagoa Azul? Lagoa Azul tratava de um naufrágio, no qual sobraram desse naufrágio 2 crianças e um idoso. E 2 crianças de famílias diferentes e um idoso e caíram numa ilha. Esse idoso conseguiu ensinar essas crianças a sobreviverem. Só que ainda criança, esse idoso morreu e as crianças ficaram sozinhas, um casalzinho bonitinho, um menino e uma menina. De repente chegou a puberdade. E aquele guri começou a correr pelo meio do mato sem saber o que fazia com aquilo que ele estava sentindo. E a menina também. E sem saber sequer o que fazer, na puberdade, eles tiveram, claro, começaram a relação sexual, se amaram e dali saiu uma criança. Uma das cenas mais lindas do filme, eu estou falando aqui de natureza, de naturalidade e as pessoas reagindo de acordo com a natureza, uma das cenas mais lindas do filme foi ela, Brooke Shields, na época, chorando, desesperada, porque a criança estava se esbugalhando de chorar porque estava com fome e ela não sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer, talvez mas ela nem soubesse que era fome. Ela não sabia, ela pegou aquela criança, colocou nos braços, a criança virou pro seio e começou a mamar. O filme foi lindo. Foi lindo.
Foi lindo porque mostrou a naturalidade do que nós vemos e sentimos e vivemos. Agora acredite, você assistiu o filme, meus pais assistiram o filme, muita gente assistiu o filme e saiu de lá chorando, emocionado, o filme é lindo, mas com a minha filha não. Entende onde eu quero chegar? Quer dizer, o filme estava mostrando algo lindo, poético, maravilhoso, que somos todos nós. Então nós precisamos começar a entender como funciona. Agora pergunta, você assistiu Romeu e Julieta? Você sabe quantos anos tinha Julieta? 13 anos. Romeu era velhão, tinha 16. E os dois foram casados por um padre, casados escondido porque as famílias eram inimigas, casado por um padre católico. Que reconhecia o amor deles. Talvez seja o mesmo que casou nossa avó, bisavó, entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, a naturalidade de William Shakespeare mostrando naquela cena a naturalidade da vida foi assim. Agora, uma das frases mais significativas do livro e colocada no filme, no final do filme, com os dois mortos, o casalzinho morto, frente às duas famílias, o padre falou no discurso a seguinte frase: foi a vossa ignorância que matou os seus filhos. Eu pergunto, como é que está a nossa ignorância? Será que eu tenho que destruir a felicidade, a alegria, a juventude da minha filha para depois entrar com essa frase para ela, ou alguém me contar? Será que essas frases são as que eu tenho que falar dentro do meu consultório sempre que chega uma mãe revoltada porque a filha teve relações com o namorado? Então eu vou insistir, eu não estou falando aqui para todos terem, mas como nós vamos sentir isso no coração e como nós vamos tratar os nossos filhos a partir de hoje e a nós mesmos. O Jaci está falando muitas coisas importantes, né? Eu vou até numerar algumas aqui, como a biologia, ela não sabe que mudou o nosso comportamento de estudar mais, né? Toda essa mudança de cultura, de educação em comunidade e tudo mais. Então, a biologia não soube disso. Então, por isso que acabou criando uma lacuna muito grande nessa fase que a gente chama de adolescência e que não precisava existir, né? Agora, o que a gente tem que lembrar e levar desse programa é trazer o respeito para dentro de casa a todas as idades dos filhos da gente, porque eles merecem ser respeitados para que isso seja um espelho para a vida deles. Porque a partir do momento em que eles se sentem respeitados pelos pais, os pais também serão respeitados por ele, pelos filhos. Uma frase. Eu sempre digo para os meus pacientes, e estou dizendo para você aqui agora, respeita teu filho, você vai ver como ele reage. Trata teu filho como um homem, você vai ver que ele vai se comportar como um homem. Trata como um adolescente bobo, ele vai se comportar como um adolescente bobo. E justamente isso era o próximo passo, inclusive, que eu já ia falar. Que é assim, quando você traz responsabilidade para um filho, ele acaba agindo para não te desapontar. Uma das coisas mais tristes que eu acredito que para um filho existe é magoar pai e mãe. Nenhum filho quer magoar um pai ou desapontar. Então, a partir do momento em que você presta atenção nos detalhes, nos comportamentos, naquilo que você percebe de interesse de um filho, acho que vale a pena chamar para conversar, trazer carinho, trazer amor, compreensão, porque é muito lindo a gente ver a arte, ver o cinema longe da nossa vida atual. Mas a hora que a gente traz isso para a nossa realidade é que o bicho pega, porque é na hora que a gente esquece isso da nossa realidade que o nosso filho fica carente e tenta encontrar uma namoradinha para poder se sentir valorizado, importante por alguém, né? A filha também. Então, é isso que acontece com as mensagens, com os interesses, com as conversinhas secretas, com os segredos. Eu não digo que pai e mãe tenham que ser amigos de filho. Pai e mãe educam, mas também tem que ter essa cumplicidade e amizade com respeito, sempre. Sempre. Aceitar os filhos. E os filhos amam muito os pais amam muito os filhos. Nós só não estamos acertando a linguagem. Que tal a gente tentar aprender essa linguagem? Que tal a gente abrir o coração e perder o medo? Porque é muito medo. A gente quer bloquear um filho. Eu falo, você tranca a tua filha no quarto para evitar qualquer coisa, não vai dar certo. Não funciona. Eu vou estar castrando o coração da minha filha. Eu nunca vou fazer isso. E outra coisa, perfeição não existe. Problemas vão acontecer. A filha vai chegar com aquele carinha, com aquele bigodinho, com aquela cara de não sei o que você sabe que o cara não é legal. Não tem problema. Tudo se conserta quando existe amor. Tudo se conserta. E veja, quando fala assim, não, mas a menina é promíscua, ela fica com cada um, fica com todo mundo. Querido, hoje
ela ama o Jorginho, amanhã ela ama o Pedrinho, depois da manhã ela ama o Joãozinho, porque ela está carente de amor, de afeto, da construção de uma família. É um processo muito mais inconsciente, biopsicológico, do que simplesmente uma festa. Você estava falando hoje, mas tem um poema de Drummond que fala disso e já tem quase 100 anos. Que era do João, que ama Maria, que ama nananana, que não amava ninguém. Depois dá um Google ali e vejam, porque esse poema é muito legal. A gente já está partindo para o nosso final, Jacílio. Mas eu vou falar uma última palavra aqui, porque se você fala que eu falei de filmes, eu posso falar de psicanálise também. Existem as fases de desenvolvimento de um jovem. E quando chega a puberdade, está lá, está nos livros. Está escrito assim: a puberdade é o momento que perde-se a identidade infantil e começa a construir a adulta. Não está escrito começa a construir a adolescência. Põe isso no teu coração. Trate teu filho como adulto, trate tua filha como adulta. Jovem sim, para aprender sim, mas eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Então coloca dentro do teu coração. Abra para o mundo, abra para a vida. Observe tudo o que está acontecendo ao teu redor e vamos crescer como uma família toda junto e ajudar, não só não desintegrar essas famílias, quando acontecem esses problemas, porque eu vi isso de perto, mas também ajudar a reintegrar essas famílias. Ajuda os filhos a decolar, que eles decolam e vão longe, vai ter orgulho dos teus filhos por causa disso. Isso mesmo, e a gente vai educar os nossos filhos para serem homens e mulheres com dignidade, com valores, né? Então a mulher sendo educada para ser uma mulher, o homem sendo educado para ser um homem, de fato, não tem como dar uma resposta errada, gente. É só pensar a superconsciência aí. A gente está encerrando mais uma semana e na segunda a gente volta com mais superconsciência e com mais reflexão para você poder pensar antes de agir. Tá bom? Até segunda, gente. Um beijo. Beijo.